Gente, peraí, que eu acho que eu me empolguei, então acho que vai ter 3 vídeos antes das 10 da manhã. Olha que coisa incrível. Vamos falar de selva corporativa com eleições, uma coisa toda misturada na outra. E eu quero fazer isso daqui como mensagem pro Abdiel, por exemplo, amigo e aluno de longa data com quem eu conversei ontem. E, cara, que maravilhoso olhar para trás e ver esse rastro de bons contatos e amizades que eu fui fazendo ao longo do tempo. Isso é muito precioso. Bom, conforto para as minorias. Você é alvo de pouquíssimos. Se você é negro, gay, mulher, se você e aí a gente não está falando, claro, de minorias em quantidade. A gente está falando de desfavorecidos. É, Se você está com medo, talvez essa mensagem te faça bem, porque costuma fazer bem para os meus alunos que estão passando perrengue. Então eu trabalho pelo menos há 15 anos lidando com perrengue sofrido por gente de sucesso, as pessoas que estão na vida corporativa e que venceram na vida, que estão ganhando aí 15, 30 conto. Ahn, e, gente, é muito esforço. É uma vida de abnegação estudando, e depois uma vida de abnegação trabalhando. E a gente tende a olhar para essas pessoas que ganham bem e achar que elas são muito fodonas e que elas são privilegiadas, então tem toda uma indústria alimentando ressentimento contra essas pessoas, o que deveria ser crime, mas ok. Porque elas só estão se esforçando para pagar os boletos delas e construir a vida delas, mas ok. É, Essas pessoas, elas trabalham tanto que elas não têm condições de trabalhar, de cuidarem da família e depois de tudo isso ainda vencer a imprensa na luta pela compreensão do que acontece pelo país. E o que eu quero dizer com vencer a imprensa? Não importa em que canal você entre, esse canal não vai estar te dando informação limpa. Nem a minha informação é limpa de viés. Mas porra, dos caras também exagera. Então sim, todo canal grande pertence a alguém que vende ou já vendeu esse engajamento para alguém há muito tempo. E mesmo aquele cara que você adorava no começo, porque no começo ele era todo racional e objetivo, mas agora ele só fermenta medo e ódio e destila ódio. Então eu posso listar aqui canais que eram bons no começo e que depois ficaram grandes demais. E é por isso que eu não quero. Quando o Anderson ele fala que eu tinha que apanhar por não querer que meu canal cresça, é desse crescimento que eu tô falando para vocês. É o My News, é o Bugalho, é o Meteoro. São canais que começaram e que atraíram as pessoas, por quê? Porque eram extremamente racionais e objetivos. E que depois viraram mais do mesmo. Porque se o cara ele faz você ter ódio dos caras que geram ódio, ele tá gerando ódio em você também e você não tá percebendo. Então ele está te tornando uma pessoa tóxica, medrosa, ele está fermentando o medo que você tem, está te instigando a ódio e indignação, e essa indignação ela é paralisante, você não está conseguindo fazer nada da sua vida porque você acha que você está sendo oprimido, quando na verdade você podia parar de ter raiva do seu vizinho e chamar ele para plantar umas batatas com você. Acompanhe os vídeos que eu estou fazendo com o Anderson agora. Então eu escuto muito desabafo de pessoas sendo sabotadas no ambiente de trabalho e tendo que lidar com colegas que estão fazendo uma série de ataques e que estão sendo injustos no ambiente de trabalho. E essas pessoas elas chegam machucadas, inseguras, magoadas. E eu digo, antes de a gente começar a conversar sobre essa relação que você tem com essa pessoa, primeiro, você é alvo ou é tronco dela? E isso causa estranheza porque eu não vi isso daí, pelo menos até agora, em nenhum livro de autoajuda, nenhum guia de coach, porque foi uma analogia. Eu tentei falar analogia e alusão e eu falei analusão. Foi uma analusão ao que eu inventei, que eu tirei da minha cabeça. E vamos tentar explicar. Se você é alvo da pessoa, se a pessoa tem alguma coisa objetiva contra você, então você pode descobrir o motivo e você pode combater esse motivo. Então você chega e fala assim, cara, o que eu falei aí que te magoou? Você diz, eu sei que meu comportamento te incomoda, você sabe me dizer exatamente o que? Porque eu vou tentar mudar. Quando a pessoa tem alguma coisa objetiva contra você, você pode chegar e falar assim, olha, eu acho que rolou um mal entendido na última reunião, eu vi que você saiu diferente, eu queria saber o que eu fiz. O que a gente pode conversar para esclarecer, para ver onde que eu estou pisando na bola que eu posso não estar percebendo. Né? Você pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, a gente está com metas conflitantes nesse ano, estão pedindo para eu vender mais, só que estão falando para você produzir menos. Se eu for bem sucedido, você vai se lascar.
Então, ou o contrário, quer dizer, a gente está com metas conflitantes nesse ano. Nem por isso a gente precisa ser inimigo. Eu não quero que o meu bom trabalho afete o seu bom trabalho. Então vamos tentar estabelecer uns parâmetros e vamos ver se o problema está na regra e não nas pessoas. Porque aí se a gente vê que a minha meta está conflitante com a sua, a gente tem que levar isso para o gestor e para a empresa. E se eles não resolverem, a gente tem que escalar isso até alguém resolver, porque isso precisa ficar claro, que a gente não pode ficar se matando aqui. Então, quando você é alvo de alguma coisa, dá para você solucionar o problema, mas quando você é tronco, não. Então, o que acontece é que na maioria das vezes as pessoas te veem como tronco, elas não têm algo específico contra você. O problema da pessoa não é você. Então, pensa numa pessoa que está se afogando. Ela não quer afundar o tronco, ela só quer ficar com a cabeça para fora da água. Então, se a pessoa ela chega no trabalho e fala, nossa, eu tenho medo de perder emprego, e aquele cara lá concorre com a minha vaga, ou então eu não estou sendo reconhecido, só ele aparece, só ele ganha elogio. O cara recebe um sorriso do chefe muito maior do que o meu na hora de ganhar bom dia. Então, se eu sou promovido, muito provavelmente vai ser ele que vai levar. E quando as pessoas elas olham para o outro lado e falam, eu tenho 2 filhos, eu tenho minha mãe doente, eu tenho o financiamento do apartamento, eu tenho um monte de conta. Então, o sucesso de uma pessoa no ambiente de trabalho pode ser o fracasso financeiro e o colapso familiar. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar manter a sua cabeça tona. E algumas pessoas não conseguem impor limites ao seu comportamento. Desesperadas para não se afogar, elas vão te empurrar para baixo e vão te sabotar e vão fazer o que for necessário para você sobreviver. E quando você é tronco, você precisa manter na sua mente que o problema não é você especificamente. A pessoa não quer te afundar, ela só quer sobreviver. Então você nunca vai conseguir provar para essa pessoa que você é boa. E a gente perde muito tempo na rede social explicando pro bolsonarista que o Bolsonaro é ruim, explicando pro petista que o Lula é ruim. E não é isso que eles querem saber. Porque na verdade eles estão com medo do outro. O problema deles não é a aceitação e o amor por quem os representa, simplesmente. Então a gente sai da vida corporativa e entra nas eleições porque não tem muito mais tempo. Então vamos lá, 99% dos bolsonaristas não diriam as barbaridades que dizem, de meter bala na cabeça de alguém, de fazer isso e de tomar o país no dia da independência, então vamos mandar nessa porra e tem que instaurar o não sei o que militar. Essas pessoas não fariam isso se elas não tivessem medo das coisas que elas têm medo porque colocaram na cabeça delas. Comunismo, Venezuela, corrupção, fome, desemprego, criminalidade, chupeta de piroca, Lula. Imagina você genuinamente acordar com medo da escola fazer o seu filho virar gay. Imagina. Então, essa pessoa, ela tá tentando manter a cabeça fora d'água, ela tá tentando manter o filho dela hétero. Ah, mas isso é preconceituoso, Fausto. Tenta enxergar o mundo pela visão estreita que essa pessoa tem. Ela tá com medo e você não vai conseguir provar pra você que tudo bem ser homossexual. Não, você vai ter que dizer pra ela que o presidente não vai conseguir impedir isso e nem incentivar isso de acontecer. Só que você não vai conseguir argumentar e nisso ela vai ficar te machucando. Ela vai dizer que ser gay é ruim, que precisa acabar com essa raça. Por quê? Porque ela é ignorante. Só que antes de ser ignorante, ela é assustada. E você não vai conseguir iluminar a vida da pessoa, mas você consegue tirar um pouco o medo dela. E dizer que ela está assistindo o jornal demais ou seguindo o canal de influencer demais. 99% dos petistas, fonte de pesquisa, vozes da minha cabeça, não desejam a corrupção de fato e não desejariam o que o Jack me desejou lá, que é o pior na sua vida, que você tenha merda sempre, que você sempre se foda, assim. O cara me desejou isso só porque eu moro num bairro de classe média e não sei o que o pobre passa e não sei o perrengue que é pagar aluguel. eu pago aluguel. E se ele se esse cara não tivesse medo da miséria, do desamparo, se ele não tivesse medo do que o extremismo do Bolsonaro pode causar na vida dele, impactar a família dele, na vizinhança dele, talvez ele não fosse tão reativo e talvez ele não fosse tão tóxico assim. Então, lembre-se, para a maioria dos extremistas, a maioria dos extremistas não são psicopatas. Psicopata é outro rolê, é outra coisa, é outro nível. E mesmo que ele diga que ele quer que você se foda, que ele quer que você sofra, que ele quer que você se lasque, como de vez em quando eu leio vocês dizendo, não é isso que ele quer de verdade. Né? São pessoas assustadas que começam a achar ok você se afogar antes de chegar a vez deles. E aí é o seguinte, você não vai conseguir vencer a pessoa. Você tem que tentar não ser tronco, você tem que impedir, você tem que jogar o tabuleiro de maneira a não virar tronco.
A gente pode até falar sobre isso em vídeos posteriores. Mas melhor do que não ser o tronco da pessoa é quem sabe conseguir ser uma luz na vida da pessoa. E dizer, cara, sério que você tem medo de peito de piroca? Deixa eu te levar pra conversar com um gay aqui. Pra gente falar como que foi a infância dele. É, é, gente, eu conheço inúmeras histórias de resgate de pessoas preconceituosas que aprenderam a lidar com seus medos e que se transformaram em pessoas tolerantes. Elas não são comuns, não é todo dia que acontece aos montes, mas não é impossível. Então, especificamente, aquela pessoa que você quer resgatar, tente resgatar. O máximo que você vai conseguir é falhar. Mas e daí? Você grinda a semana inteira, vai lá e falha o bem do mesmo jeito? Não é perder tempo, porque mesmo que você falhe, você vai ter se dedicado a uma causa nobre. Não é todo dia que a gente tem essa oportunidade na vida. Reflitam sobre isso. Grande abraço.